Obrigado, pastor Cleiton. Muito boa noite a todos. É uma alegria poder retornar aqui à Escola Charles Spurgeon, mais uma vez. Um lugar que tem sido já uma referência no nosso contexto brasileiro, em termos de uma teologia sólida, com um conjunto de palestras que, publicadas no YouTube, tem abençoado a igreja no Brasil inteiro. Eu viro e mexe, eu estou andando em algum lugar e alguém sempre fala daquelas palestras daquela semana da inteligência humilhada aqui. E aí a gente vê o alcance que a escola está tendo essa oportunidade a partir dos vídeos e da divulgação do pensamento e da teologia no ambiente da internet. Então, estou muito feliz de retornar aqui, principalmente para falar sobre um assunto que é quente, porque a gente está perto aí das eleições, e ao mesmo tempo refletir nesse contexto representa uma oportunidade excelente para a gente, no calor dessa experiência que a gente está prestes a vivenciar, que é de escolher o nosso candidato, votar, etc., a gente pensar qual é o papel do cristão na esfera pública, em especial na política. E para isso a gente vai refletir da seguinte maneira. Hoje eu vou me dedicar a falar um pouco sobre cosmovisão. Algumas coisas a gente falou exatamente na última aula do Inteligência Humilhada. Eu vou relembrar aquela última aula que foi dada, alguns pontos, acrescentando outros que dizem respeito ao nosso assunto dessa série de palestras sobre cosmovisão e política. Amanhã e sexta-feira a gente vai se dedicar explicitamente e exclusivamente à política, obviamente levando em consideração o conflito de cosmovisões. Por isso que eu vou precisar relembrar o conceito de cosmovisão, para que amanhã a gente possa já dar esse passo importante do ponto de vista da análise das ideologias e das cosmovisões políticas que servem para a gente de alguma forma como uma espécie de lente para ler o mundo, a realidade, a moral, a ética, o mundo à nossa volta. Eu queria, em primeiro lugar, que você observasse comigo um pouco essa imagem.
Incrível, não? O que é isso que dentro do homem parece ser um abismo, chamando e convocando para a corrupção? O que é isso que dentro de todos os seres humanos parece como um imã nos atraindo para a corrupção? Qual é a nossa natureza? O que ela nos diz sobre o homem? O que a Bíblia fala sobre a nossa natureza? De onde vem a corrupção? Por que os homens se corrompem? Por que os meios ilícitos atraem tanto os homens? Por que os caminhos mais fáceis, mais ligeiros, porém desonestos, parecem ser atrativos para o ser humano? Tem um livro recentemente publicado pela Publicações Transforma, de um indiano. Ele é da escola de Labri, do Schaeffer. Chama-se Vishal Mangalwadi. Ele escreveu esse livro chamado Verdade e Transformação. Ele conta que ele leva a filha dele para passear com ele e passar uns dias na Holanda. E eles vivem na Índia numa situação bastante limitada do ponto de vista financeiro e numa comunidade que a gente chamaria uma comunidade de base, uma comunidade carente, onde eles estão acostumados a viver. Só que agora ele está de férias com a filha na Holanda. E uma das coisas que chama a atenção da filha dele, quando eles vão comprar o leite, não tem nenhum vendedor. Está ali as garrafas de leite e tem um pratinho. Você coloca ali o dinheiro e pega o seu leite e vai embora. E ela ficou surpresa, porque não tem ninguém fiscalizando, porque não tem ninguém vendo. Eu me lembro que quando eu fui com a minha família para a Alemanha, por ocasião do doutorado, uma das coisas que mais chamou a atenção da gente foi algo semelhante: não ter catracas nos transportes públicos, não ter um cobrador num ônibus, num metrô, num trem, tudo livre. Tem simplesmente ali um bilhete que você compra, mas você tem que ficar com esse bilhete com você. E de repente pode aparecer um guardinha lá, né, e pedir para você o bilhete. E se você não tiver o bilhete, é uma multa de 60 euros. Né? Então, todo mundo anda com o seu bilhete. O interessante é que dentro dos próprios meios de transporte, como ônibus, metrô, trem, já tem uma maquininha, que se você, por exemplo, não comprou a passagem, se você entrar no trem ou no ônibus, você pode comprar ele no próprio trem, no próprio ônibus. Então o que a gente via era que todos os dias as pessoas entravam e todo mundo vai lá e paga, mesmo que não passe um cobrador. Eu me lembro que a gente passou 6 meses usando metrô e trem, indo de casa para todas os outros bairros e lugares da cidade onde a gente estava, que era a colônia, e a gente não foi abordado por um segurança, mas a gente viu todo mundo ia lá e pagava. Qual é a nossa cabeça? O que a gente pensa? Imagina um negócio desse no Brasil. O Vishal Mangalwadi, ele disse que contou essa história para uns amigos. E ele contou essa história lá na Indonésia. E um egípcio riu e disse assim para ele: nós somos mais espertos do que os indianos. Pegaríamos o leite, o dinheiro e também as vacas.
ele percebe que quando o egípcio falou aquilo, ele parece que estava ouvindo o indiano, o vizinho dele. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu vi muito de nosso contexto brasileiro. E aí eu prestei atenção numa coisa que ele vai dizer, eu queria que você prestasse atenção. Ele começou a pensar sobre isso, ele disse assim: o que aconteceria se os consumidores são desonestos? Porque o fornecedor seria honesto. Imaginem que um fornecedor que está lá, coloca o leite, coloca o pratinho para você depositar o dinheiro pelo leite, etc. Ele é honesto, mas imagine se fosse desonesto os consumidores. Se, como egípcio, nesse sistema pegasse moeda, pegasse o leite, não deixasse nada lá. O fornecedor provavelmente acrescentaria água ao leite para aumentar o volume, porque ele ia ver leite saindo o tempo todo, ele não ia aguentar, já ia ter que botar alguma coisa para ganhar dinheiro, ia botar água no leite. A gente parece que viveu uma coisa dessa aí por esses dias, né? Colocaram álcool no leite, né? Bom, ele provavelmente acrescentaria água ao leite para aumentar o volume. Sendo um ativista, eu protestaria que o leite foi adulterado, que o governo teria de contratar fiscalizadores do leite. Mas a pergunta é: quem teria que pagar por esses fiscalizadores? Eu mesmo. Eu ia ter que pagar um imposto para alguém fiscalizar esse leite que foi adulterado, porque alguém um dia resolveu dar uma de esperto, de desonesto, e simplesmente nesse sistema holandês, simplesmente pegar o leite e o dinheiro. Ou seja, uma corrupção, um ato desonesto gerou um ato desonesto que voltou para o que foi desonesto como um imposto muito alto. Se o consumidor e os fornecedores são desonestos, por que é que os inspetores seriam honestos? Os fiscalizadores, por exemplo, eles seriam subornados pelos fornecedores. E aí nisso, o que garantiria que um fornecedor não poderia subornar um desses fiscalizadores, para que eles pudessem ganhar mais dinheiro com relação a isso? Se não recebessem suborno, eles usariam uma lei ou outra para se certificar de que a venda ficaria atrasada o suficiente para fazer coalhar o leite não refrigerado. Quem pagaria pelo suborno? Inicialmente o fornecedor, mas eventualmente o consumidor também. Até então, ele diz, eu teria pago o leite, a vendedora, porque o cara, a partir do momento em que estão pegando o dinheiro e o leite, ele vai contratar alguém para fiscalizar aquilo ali. E ele vai contratar alguém para fiscalizar, e isso vai significar um aumento no produto, porque ele não vai querer sair perdendo nessa história. Então eu teria pago o leite, o vendedor, a água, o fiscalizador, o suborno, e não teria dinheiro suficiente para comprar o leite para adicionar no café para os meus filhos. Consequentemente, eles não seriam tão saudáveis como são, por exemplo, as crianças holandesas. Depois de pagar por todas essas coisas, a chance de sobrar algum dinheiro para levar os meus filhos ao cinema sábado à noite e comprar sorvete para eles se resumiria a zero. Ou seja, o alto preço do pecado impede que sobre dinheiro para o sorvete. Minha cultura de desconfiança e desonestidade rouba-me o dinheiro que poderia ser usado para proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, um emprego produtivo para os meus vizinhos. A visita àquela fazenda me ajudou a entender por que um pequeno país como a Holanda é capaz de doar dinheiro a uma nação muito maior como a Índia. Também me ajudou a entender o que meu colega
semi-analfabeto, estava me explicando quando ele estava dizendo que o sistema dentro do contexto holandês era um sistema de confiança e não desconfiança, e que isso era produto de uma cosmovisão cristã e reformada, porque tinha dado a não só os cristãos, mas a todos os holandeses um senso de que a desonestidade, ela é prejudicial, a corrupção, ela é prejudicial para todo mundo. Portanto, esse olhar mais positivo em relação ao outro, que é um olhar de confiança, porque se parte do pressuposto que o outro não vai ser desonesto com você, de que o outro não vai te furtar, de que o outro não vai querer dar um jeitinho para ser mais esperto que você, de que o outro não está com segundas intenções porque ele está querendo ganhar um dinheiro fácil em cima de você, porque você tem que ficar esperto. Ele poderia dizer, esse amigo, que os especialistas econômicos evitam discutir, e aí o ponto fundamental, que a integridade moral é um grande fator por trás do sucesso socioeconômico e também político de um país. E ele conclui com a pergunta: mas de onde vem essa moral? Porque a minha sociedade, ele está se referindo à Índia, e aqui a gente pode facilmente pensar também no nosso contexto brasileiro e até mesmo no contexto latino-americano, porque em nosso contexto, o nosso contexto não é igualmente confiável. Eu perdi as contas de quantas vezes eu comprava, por exemplo, um livro na Alemanha pela internet, e o livro chegava antes de eu pagar. De onde vem essa cultura de que existe uma confiança de que você vai honrar o seu compromisso e não o contrário, de que você vai falhar, de que você não vai ser honesto com as contas? De onde vem essa moralidade? De onde vem essa perspectiva e essa confiança de que uma pessoa vai honrar seus compromissos? Ela vem quando os valores de uma sociedade, e esses valores morais, eles estão fundamentados por uma visão de mundo sólida e fundamentalmente baseada no cristianismo. Portanto, numa cosmovisão bíblica. Quando a gente fala de visão de mundo, ou de cosmovisão, cosmo, mundo, visão. Visão de mundo, uma perspectiva de mundo. Primeira coisa que tem que estar em nossa mente é que a gente não está tratando de uma coisa que a gente pode observar e que a gente pode provar a sua existência. Todo mundo que estuda teoria de cosmovisão sabe que é um elemento que a gente pressupõe, mas ao mesmo tempo a gente não consegue avaliar uma cosmovisão como a gente consegue avaliar um texto. Porque o que é uma cosmovisão? O que é uma visão de mundo? Uma visão de mundo não é uma espécie de livro que você vai numa livraria, escolhe o livro, compra, e aí a partir daquele momento você vai ter essa cosmovisão, como você tem um livro quando você compra. Uma cosmovisão não é uma espécie de pendrive com conteúdos que espetam em você, e aí você faz o download e aí pronto, você tem uma cosmovisão. Uma cosmovisão não é uma coisa que você da noite para o dia adquire. Uma cosmovisão não se adquire com a leitura de um livro. Uma cosmovisão não se adquire de uma forma instantânea. Por exemplo, o sujeito, ele tem uma experiência com o Evangelho, e essa experiência com o Evangelho é solidificada pelo testemunho interno do Espírito Santo. Ele vivencia a conversão por obra da graça de Deus, tem a experiência do arrependimento,
e etc. Mas isso não significa que a cosmovisão dele seja já cristã. Está entendendo? Porque uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão leva tempo para ser formada na vida de alguém. Esse, na verdade, é um dos pontos-chave que Paulo vai lidar na igreja de Colosso, com os colossenses. Quando ele vai dizer lá que Deus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembram isso? Colossenses 1,17. Lembram disso? Quando Paulo diz isso, num primeiro momento a gente poderia achar o seguinte: Paulo está dizendo isso, olha, você estava aqui, Deus pegou você, como peguei esse livro, e fez isso. Pegou de um lugar e colocou no outro. No entanto, não é bem isso o que Paulo está dizendo mais do que isso. Não é simplesmente você tirar você de um lugar e colocar você num outro lugar. A palavra ali usada por Paulo é a palavra usada na jardinagem, que é tirar uma planta com raízes de um lugar e plantar com estas raízes em outro lugar. Isso significa que existem dois terrenos. Um terreno que essa planta está habituada, é a cultura dela, é o contexto que ela viveu desde o dia que ela nasceu. Aquilo ali está impregnado em sua vida. Só que agora ela saiu desse ambiente e foi para outro, e ela vai ser plantada com raízes no novo terreno. Só que esse novo terreno, ela não adapta da noite para o dia. As raízes vão se adaptar com o tempo, e é com o tempo que essa raiz vai se edificar nesse novo terreno. Paulo primeiro diz isso para os colossenses, porque os colossenses tinham uma dificuldade incrível. Diferente de um judeu cristão que já partia de uma relação teorreferente, ou seja, de ter Deus como referência para a vida, de ter a obra de Cristo como referência para a vida, o colossense, ele tinha como referência a si mesmo, ele era ego-referente, ele tinha apenas a si mesmo como referência. Então, por exemplo, nas relações entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, senhor e escravo, escravo e senhor, o que mediava essas relações e a referência da mediação dessas relações não era Deus, eram eles mesmos. Então, por exemplo, como é que eu vou estabelecer a referência da minha relação com a minha mulher? Minha felicidade e meu prazer. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo feliz, ponto. Então, o que Paulo vai dizer é que as mulheres, no caso, elas devam ser submissas aos seus maridos. Não porque isso dá prazer para elas, mas como convém ao Senhor. Escravos, façam o que vocês estão fazendo direito, de forma direita e correta, porque quando vocês fazem para o seu Senhor, na verdade vocês fazem para Deus. Senhores, não tratem com injustiça os seus servos. Não se esqueçam que vocês têm um Senhor acima de vocês. Por isso que o grande tema da carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo, para mostrar que no momento em que você vivencia a conversão, você entra num reino onde a política vai ser outra, onde a cultura vai ser outra, onde o universo vai ser outro, e sobretudo, a tua visão de mundo vai ter que mudar. Note que a visão de mundo é como um óculos, certo? Como um óculos. A lente é o que você vê? Não. O óculos é bom quando você nem percebe a sua lente. Porque o que você quer, na verdade, é ver as coisas. A lente é apenas aquilo pelo que você vê e não aquilo que você vê. Por isso, a gente tem que se perguntar o seguinte, olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Todas as vezes que você tem uma ação, que você realiza uma ação, seja ela boa, seja ela má, seja ela uma ação desonesta, seja ela uma ação honesta, seja um ato corrupto, seja um ato sincero de honestidade, todos esses atos, você não realiza
pensando de uma maneira extremamente analítica e extremamente racional. Mesmo porque você às vezes não tem, e na maior parte das vezes não tem tempo para pensar. Você simplesmente age. As coisas vão acontecendo e você vai tomando as suas decisões. Você vai tomando os rumos. Você vai fazendo o que tem que ser feito. Esses atos todos que você vai fazendo, eles estão sendo realizados exatamente com base em um critério que você e eu possuímos em nossa visão de mundo internalizada, da qual muitos de nós não temos consciência, mas é por causa dela que determinadas coisas são valiosas e outras coisas não são valiosas. Então, por exemplo, uma bobeirinha, uma mentirinha, que você chega ali e diz assim: ah não, isso aí é situacional, essa mentira é possível, ela é para um bem comum, ela em si não é tão má assim. Para você abordar uma ética, que essa seria a ética chamada situacionista, né? Que é a ética, por exemplo, defendida por Dietrich Bonhoeffer, não é? Quando ele junto com seus amigos lá planeja a morte do Hitler, né? Não consegue e por isso ele vai preso. Eu lembro de uma discussão que estava rolando, não sei se era no Facebook, não sei se foi entre e-mails, e aí uma das pessoas, dos interlocutores, disse assim: ai, como pode um pastor desejar a morte de um ser humano? Que pecado que esse pastor cometeu! O outro respondeu assim, outro pastor respondeu assim: o pecado foi ele não ter conseguido. Mas enfim, deixando de lado tudo isso, é uma ética que vai entender o seguinte: olha, é um pecado planejar a morte de alguém, mas pensando num bem maior, vale a pena fazer isso. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. O que eu estou dizendo para você é que para você achar que isso é correto, para você achar que este é o melhor caminho, a tua cosmovisão está valorizando isso. Existe um fundamento interno, oculto às vezes, inconsciente às vezes, e às vezes até mesmo inconsistente, e que faz com que eu e você valorizemos algumas coisas. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. É uma coisa tão interessante, porque o jeitinho brasileiro é uma coisa tênue. Ao mesmo tempo que pode ser uma virtude, é justamente a razão de todo o nosso problema cultural. Você pega, por exemplo, um culto alemão, não é? E aí vamos pensar num culto alemão demasiadamente pentecostal. Você escuta a mosca voando, não é? Eu estou falando de um culto pentecostal na Alemanha. Eles têm todo o programinha do culto. Se faltou alguém, fica todo mundo travado. Um olha para a cara do outro, acabou o culto. E agora todo mundo desesperado, o que a gente vai fazer? Ninguém sabe o que vai fazer, trava. O brasileiro já inventa uma coisa ali, já bota uma coisa acolá, resolve o caos. Ninguém vai perceber. A gente tem uma capacidade de improvisar, de criar no caos que é incrível. Então, o imprevisto é uma coisa que o brasileiro tira de letra. O brasileiro sabe resolver as coisas no imprevisto de uma maneira incrível. O problema é que ele só sabe resolver no imprevisto. O problema é que a vida inteira do brasileiro é um imprevisto. A nossa vida é assim. O nosso problema é que a gente tem um outro lado, em que o jeitinho brasileiro não é uma virtude. O jeitinho brasileiro é uma inclinação nossa para a corrupção. De onde vem isso? Não estou dizendo, veja, não estou dizendo, não tem esse negócio não, viu? Me converti, sou cristão agora, o jeitinho brasileiro não me pega. Filho, você é brasileiro, já era. Você vai ter que lidar com esse negócio aí. Você vai ter que lidar com isso que está dentro do seu coração. A melhor maneira de você lidar
com a corrupção do seu coração é, em primeiro lugar, você saber que o seu coração é corrupto. Você saber que você não está imune à corrupção, para que você possa se defender contra ela. Quando você escuta alguém dizer assim, olha, não, porque eu sou uma pessoa muito correta, muito honesta, muito boa. Bom, se você já leu Romanos, você já sabe que você está diante de um mentiroso. Tá certo? Então a gente tem que ser honesto em primeiro lugar com a nossa cosmovisão, entender que existem estruturas de pecaminosidade em nossa cosmovisão, e que a cosmovisão é uma coisa que diz respeito muito mais aos apetites e às inclinações do nosso coração do que uma atitude meramente cerebral. Tá certo? Mas aí vem a pergunta, Jonas, como que eu posso identificar uma cosmovisão? O que é uma cosmovisão? A gente poderia começar dizendo que uma cosmovisão é um conjunto de crenças. Mas não é um conjunto de crenças que a gente fica analisando o tempo todo. É um conjunto de crenças, preste atenção, implícitas em nossa maneira de ver o mundo, em nossa descrição do mundo. Então veja só, basta você me dizer o que é o mundo, o que é a vida, para que serve a vida, para que serve o trabalho, por que você tem que trabalhar tanto, qual é o significado da morte, o que acontece com você depois que você morre, e você vai me dar, quando você descrever essas situações, a tua cosmovisão, minha, não é? Ouse, de alguma forma, fazer a tua história, escreva a tua história, dê o tom que você quer para a vida. Ou seja, essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo, é uma maneira que mostra justamente uma perspectiva bastante relativista em relação à vida, relativista com relação às escolhas, com relação ao mundo à nossa volta, não é? É uma perspectiva também sem um lugar para chegar. Tá certo? Uma vez que você não tem um paradigma, uma vez que você escolhe o caminho e que não existe um caminho que lhe é dado, a grande pergunta é, bom, mas se eu escolho esse caminho, onde esse caminho vai dar? Tanto é que o outro passageiro, quando percebe que entra na conversa do motorista com o jovenzinho, o motorista pergunta, onde você quer descer? E ele diz assim, bom, não sei, não é? Então chega uma hora que o outro passageiro diz o seguinte, olha, vira ali, acolá, bababá. Ele perguntou, onde que isso vai dar? O motorista diz, olha, não importa onde isso vai dar. O que importa é que onde isso chegar, isso pode mudar radicalmente a tua vida. Ou seja, a ideia de que em algum momento as nossas escolhas também trazem implicações para a nossa vida. Cada escolha que você faz, ela determina o curso e o rumo da sua vida. Nessa visão de mundo, Deus está fora. Nessa visão de mundo não existe um padrão absoluto, onde Deus diz o que é o caminho certo, qual seria o caminho correto. Percebe que é uma outra cosmovisão. E aqui eu queria colocar uma nota de rodapé. Às vezes a nossa maneira de lidar com as pessoas é uma maneira muito insensível. Nossa pregação, nossa evangelização e nossa apologética, nossa defesa da fé, ela se torna sempre insensível quando a gente tem um entendimento equivocado e subestimado da cosmovisão de alguém. Quando a gente entende que todos os seres humanos têm uma cosmovisão, que essa cosmovisão ela é construída ao longo da vida, a tua família, o teu pai, ou se você não viveu com seus pais, se você viveu no orfanato, se você não viveu no orfanato, se você viveu na rua, a maneira como você viveu, o lugar que você cresceu, como você cresceu, as pessoas com quem você se relacionou, até hoje, foram fundamentais para a determinação dessa visão de mundo que você tem. Por isso uma cosmovisão, presta atenção no que eu vou te dizer, isso é importante principalmente para as palestras de amanhã e depois de amanhã. Elas não representam atitudes mecânicas, cerebrais, elas são passionais, elas são afetivas.
Porque uma cosmovisão é sempre um comprometimento do coração, é uma inclinação do coração, é o coração que se dirige a uma espécie de resposta última para as questões do mundo. Mesmo quando uma pessoa ela resolve dizer qual é o sentido da vida, quando você pergunta para alguém, me diz qual é o sentido da vida para você, essa pessoa, quando disser o sentido, ela vai dizer isso com uma visão de mundo que os valores que ela cresceu, que são vistos como positivos e outros negativos, e o conjunto desses valores vão determinar o sentido de sua vida. Porque todos os seres humanos, de alguma forma, precisam encontrar um sentido para viver. É como o Diógenes o Cão dizia: ou a gente encontra o sentido para viver, ou uma corda para nos enforcar. Porque não tem como a gente manter a nossa existência no mundo sem uma razão para viver. Mesmo aqueles que dizem e negam uma razão e um sentido último para a vida, são presas fáceis e explícitas dessa inclinação do coração para um sentido para a vida. Uma pessoa que olha para você e diz assim: a vida é um absurdo, não há sentido para a vida, não existe um sentido último para a sua existência. A pergunta que você tem que falar para ela é a seguinte: já que não existe nenhum sentido, ele faça uma pergunta: isso que você falou faz algum sentido? Se nada faz sentido, tampouco vai fazer sentido acreditar que o mundo não faz sentido. É serrar o galho que você está sentado. Ou seja, aquele que diz que o mundo não faz o menor sentido, no fundo, encontrou o sentido da vida exatamente nisso. Porque ele precisa de uma razão, e para ele essa razão é suficiente. É infeliz, eu concordo, é desesperador, eu concordo, ela é angustiosa, eu concordo, mas ela representa e testemunha que nenhuma pessoa vive sem cosmovisão e, portanto, sem uma razão para viver, que é sempre ligada a um apelo emocional e afetivo. Eu disse para vocês que a gente tem uma certa insensibilidade para a evangelização, para a pregação e para a apologética, quando a gente subestima a cosmovisão. Quando a gente subestima que a cosmovisão, ela é uma inclinação do coração. E a gente pode simplesmente, ao desconsiderar o apelo emocional e extremamente interior de uma cosmovisão, e nessa desconsideração simplesmente atropelar pessoas. E enquanto a gente não tem essa capacidade de ouvir o que as pessoas, como as pessoas encaram a vida, como elas entendem o mundo, a gente não vai conseguir eliminar tudo aquilo que não é o Evangelho. Presta atenção, a única coisa pela qual uma pessoa tem que ser confrontada é o Evangelho. Que na tua pregação, na defesa da fé e na evangelização, as pessoas deixem de seguir o Evangelho apenas por causa do Evangelho e por nada mais. A única coisa que deve impedir ser pedra de tropeço para alguém é o Evangelho. Tudo aquilo que não for do Evangelho tem que ser tirado. Por isso que C.S. Lewis vai dizer que não é porque você é cristão que todas as outras religiões e todas as outras visões de mundo estão erradas em tudo aquilo que elas dizem. Não é porque você é cristão que, por exemplo, um espírita não possa dizer uma verdade, um católico não possa, um ateu não possa dizer uma verdade. 2 mais 2 é igual a 4 na boca de um ateu e na boca de um cristão. O problema é que a gente nunca vai poder dizer que todas as afirmações do ateísmo, todas as afirmações do espiritismo, todas as afirmações do hinduísmo são correspondentes e são compatíveis com as crenças cristãs. O que Lewis vai dizer é o seguinte: se você é cristão, você não precisa ser inimigo de todo mundo, né? Que é o grande fenômeno do Facebook. O cara tem a experiência da conversão, né? Aí ele já fica inimigo de todo mundo e fica brigando com todo mundo no Facebook. A gente não precisa discordar de tudo, mas o Lewis vai dizer o seguinte: naqueles pontos em que o cristianismo diz X e as outras religiões diz Y, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras
falsas. Então, nesse sentido, a gente precisaria tirar do campo tudo aquilo que seria secundário e permitir que o nosso interlocutor tivesse um encontro meramente com o Evangelho. Meramente com o Evangelho. Com aquele elemento fundamental da nossa cosmovisão, que descreve o mundo em 3 etapas: criação, queda e redenção. Daqui a pouco a gente vai ver isso. James Sire, ele faz uma definição interessante de cosmovisão. Ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso com uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Essas suposições, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Ou seja, uma pessoa pode ter uma cosmovisão, que é um conjunto de crenças, que elas podem ser verdadeiras, em alguns casos parcialmente verdadeiras, e em alguns casos elas podem ser inclusive falsas. Mas ela é sempre uma inclinação do coração. Por isso, todas as vezes que você questionar a cosmovisão, um elemento, uma crença fundamental da cosmovisão de alguém, você vai estar mexendo com o coração de alguém. Por isso não adianta você evangelizar, mexer na cosmovisão de alguém e depois esperar que essa pessoa olhe para você e diga assim: ai, que lindinho, você é tão maravilhoso, você destruiu minha cosmovisão, muito obrigado. É claro que a reação vai ser antagônica, é claro que a reação vai ser contrária, é claro que a reação vai ser uma reação de contraponto. É claro que a pessoa não vai gostar do que você vai dizer, e aqui por dentro você deveria ficar feliz e não triste, decepcionado. Ah, eu acho que eu fui incompetente. Para a gente ser incompetente, a gente precisaria melhorar muito. Porque no caso da pregação do Evangelho, não é nossa competência, é sobretudo a graça divina e o testemunho interno do Espírito. Não acredite você que é por causa de sua excelente oratória e o seu poder de persuasão que foi exatamente a razão pela qual uma pessoa entregou a sua vida para Jesus. Se um dia alguém entrega-se a Jesus com o coração arrependido, foi porque em primeiro lugar ele foi ferido por Deus e não por você. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus e não com a sua oratória. É claro que a sua oratória, tudo o que você fez, facilitou o encontro com o Evangelho. É isso que a gente faz. Agora, dali para frente, não é mais responsabilidade sua. Então, se você prega o Evangelho e alguém se sente ofendido, você não tem que ficar tristinho. Não é isso, não é essa. Aliás, pelo contrário, a nossa expectativa é de que sempre que a gente pregar o Evangelho, ele vai ser dado num impasse, num confronto com cosmovisões contrárias. Lutero dizia que todas as vezes que o Evangelho for pregado em sua pureza, ele engendraria confronto, conflito. Muitas dessas crenças nós sustentamos, conscientes ou inconscientemente. Não é? Esse jeitinho brasileiro, você pode ter consciência dele, você pode não ter consciência dele. Minha oração é para que a gente cada vez mais tenha consciência dele, porque essa é a estrutura de pecaminosidade de nossa cultura. É isso que precisa ser tratado, é isso que a gente precisa da graça de Deus para trabalhar em nosso caráter, em nossa vida, no nosso dia a dia. E exatamente essas crenças a qual sustentamos, conscientes ou inconsciente, são elas que nos oferecem a constituição básica da realidade do mundo à nossa volta e que provê a base fundamental da visão de mundo pela qual nós nos movemos, agimos, realizamos os atos no mundo. Bom, a gente já sabe que temos uma cosmovisão, a gente já sabe que a cosmovisão é uma implicação, é uma inclinação do coração, mas a gente também já sabe que a gente vive não num contexto de cosmovisão, mas de cosmovisões. Portanto, num contexto pluralista. Vivemos num mundo cheio de cosmovisões. E estas cosmovisões não vivem harmonicamente.
Como diz Thomas Sowell, num livro chamado Conflito de Visões, publicado pela Realizações, lá ele diz que o mundo que a gente vive é um mundo onde as cosmovisões estão em conflito. Elas estão, não é, em contradição, em confronto o tempo todo. Só que o Brian Walsh, que escreveu esse livro aqui, ó, A Visão Transformadora, Moldando uma Cosmovisão Cristã, ele diz uma coisa muito interessante sobre a cosmovisão no ambiente pluralista. A gente vai ver isso aqui e aí a gente faz em seguida o intervalo. Não é? Imagine que a gente vive no nosso contexto, no meio de diversas cosmovisões, ok? Diversas visões de mundo, diversas perspectivas de mundo. A maior parte dessas cosmovisões, elas são consideradas minoritárias. Não porque sejam de poucas pessoas, mas porque elas estão debaixo de um ordenamento, de uma cosmovisão que é majoritária. Então existe uma diferença entre cosmovisão majoritária e uma cosmovisão minoritária. O que é a cosmovisão majoritária? A cosmovisão majoritária não é a cosmovisão da maioria das pessoas de um país ou de uma sociedade, mas é a cosmovisão que ordena essa sociedade. Por exemplo, no Brasil a gente enfrenta isso. A maior parte dos brasileiros são conservadores, mas a pergunta é: será que a cosmovisão que determina as leis e os planos de lei, de trabalho e agenda do nosso país, ela é uma agenda conservadora? A grande pergunta é: esta agenda determinada por essa cosmovisão majoritária é a maioria? Não, porque a cosmovisão majoritária não é necessariamente a composição da maioria da população, mas a composição daqueles que com uma determinada cosmovisão dominam e governam uma comunidade. Em outras palavras, como diz Thomas Sowell, nós vivemos num mundo onde existe uma batalha pela mente de cada uma das pessoas. É uma batalha pela mente das pessoas. E uma cosmovisão majoritária, ela visa exatamente a ordem numa sociedade pluralista. Imagine, essa teoria do Walsh é bem interessante, porque imagine se só existissem cosmovisões minoritárias. A gente estaria diante de uma guerra de todos contra todos, todo mundo ia matar todo mundo. A cosmovisão majoritária, ela é necessária para estabelecer a paz e a ordem e as relações entre as cosmovisões minoritárias. Suponhamos que a gente esteja numa cultura, cuja a cosmovisão majoritária seja relativista e secularista. Relativista porque não acredita que exista um princípio absoluto que determine a natureza universal do que é certo e do que é errado. Secularista porque separa as coisas da religião das coisas daquilo que não seria a religião, dizendo que religião é uma questão de foro íntimo e que na esfera pública, aquilo que é religioso, as questões religiosas, a sua crença religiosa, não joga papel fundamental nas decisões. Suponhamos que a cosmovisão majoritária do nosso país seja esta. Cosmovisões como, por exemplo, comunidade budista, uma comunidade reformada, uma comunidade de católicos, uma comunidade, sei lá, que mais aí? De indígenas, LGTBS, XYZ. Todas estas comunidades que têm seus interesses, a comunidade neo-ateísta, ainda que seja pequena, quase invisível, está presente. Ainda que essas comunidades elas estejam em conflito, quando elas entram em um conflito direto, quem é que vai ordenar a relação entre essas cosmovisões em conflito? Segundo Walsh, vai ser a cosmovisão majoritária.
Então, esta cosmovisão majoritária, relativista e secularista, se estiver diante de uma comunidade cristã conservadora, que é contra o casamento homoafetivo, e outra comunidade que é pró o casamento homoafetivo, de pessoas do mesmo sexo, tá certo? Se você simplesmente está diante de um processo como esse, é esta cosmovisão majoritária a responsável por trazer a possível solução para esse impasse entre essas duas cosmovisões. Olha o que o Brian Alscher diz: cosmovisões minoritárias e comunidades alternativas sempre estão presentes em qualquer sociedade. Qualquer sociedade vai ter, principalmente esse contexto pluralista das grandes metrópoles. Quando a sociedade manifesta uma pluralidade de cosmovisões, ou seja, uma diversidade de cosmovisões, de visões de mundo, sempre aparecem problemas, não é? Isso só não acontece na igreja, porque todo mundo na igreja pensa igualzinho. Então nunca ninguém na igreja acontece problemas dessa ordem. Se não existe, olha só, uma visão dominante, aquela sociedade se torna uma casa dividida contra si mesma. E inevitavelmente experimentará uma desintegração cultural. Porém, quando há uma posição majoritária, quando uma cosmovisão domina as outras, a cultura deve lidar com as minorias de algum jeito. De alguma forma, essas outras comunidades minoritárias, elas precisam ser levadas em consideração na avaliação. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! A gente nunca vai conseguir resolver tensões como essas sem mediações, sem mediadores. Note que cada ponto em comum que ela vai tendo com o rapaz suicida, né? Ela vai se aproximando, né? Então, cada vez que a gente concorda com alguém, qual é a nossa tendência? Se aproximar. Concordou? Se aproximou. E aí, parece que quanto mais a gente vai estreitando, até encontrar uma diferença, essa diferença parece ser suficiente para distanciar ambas as partes. Isso acontece porque a gente não entendeu ainda o conceito de tolerância. E se a gente fala tanto sobre tolerância, é porque tolerância não é uma coisa que está clara para todo mundo. As pessoas acham que tolerar alguém é concordar. Então, tolerar é encontrar pontos em comum. Então, o que significa tolerar uma cosmovisão diferente da minha? Como disse C.S. Lewis, encontrar os pontos em comum. Então, encontrar os pontos em comum nunca vai colocar a gente em conflito. É a experiência do cara que vai pregar o evangelho e o cara quer só encontrar os pontos em comum. O cara vai olhar e falar assim: bom, mas isso eu também acredito. Isso também eu acredito. Isso também é maravilhoso.
Mas qual a diferença entre o Evangelho e o que eu estou vivendo hoje? Enquanto essa diferença não for apresentada, a gente não vai experimentar a experiência da tolerância. Se a gente entender tolerância como acordo entre pontos em comum, a gente simplesmente não entendeu o que é tolerância. Você não precisa tolerar e jamais vai tolerar aqueles com quem você comunga os mesmos pensamentos. Você não tolera aquele que tem a mesma ideia que a sua, porque simplesmente não é necessário tolerar. Só é necessário tolerar aquele que pensa diferente de você. Portanto, a tolerância, ela precisa ser afirmada na contradição. Você precisa explicitar que você pensa diferente. O seu interlocutor precisa explicitar que ele pensa diferente. E ambos têm que tolerar um e o outro. É o que acontece, por exemplo, no ambiente extremamente tolerante das nossas universidades. O professor vai lá, começa a falar sobre felicidade, aí um aluno levanta a mão e diz assim: mas professor, isso que o senhor acabou de dizer, esse entendimento que Schelling tem da felicidade é muito semelhante ao do budismo. E o professor, admirado, diz: é mesmo, o budismo é uma coisa muito linda, e tem muito a ver com o que Schelling diz mesmo. Aí chega um rapaz assim: ah, professor, mas olha, você sabia que lá em Agostinho, aquele bispo da igreja em Hipona, ele também diz algo muito semelhante sobre a felicidade. O quê? Bispo cristão? Meu filho, você está numa universidade, você tem que aprender a tolerar os diferentes, então por favor, fique quieto. É mais ou menos assim o ambiente tolerante das nossas universidades. Você vai ser tolerado desde que você não coloque o teu ponto de vista, que historicamente parece ser um ponto de vista antagônico ao ponto de vista hegemônico da universidade secularizada e relativista. Estou dando aqui apenas um exemplo de que tolerância não tem nada a ver com pensar igual. Tolerância tem a ver com assumir posições de conflito e de distanciamento, onde existe uma ideia X, uma ideia Y, e essas duas ideias são incompatíveis. Porém, a gente precisa repensar a estrutura de crença. E aí, nesse sentido, Ronald Nash, ele tem muita coisa para contribuir para a gente, porque toda a estrutura de crença, toda a estrutura de apreensão da realidade por uma visão de mundo, ele vai dizer que é sempre baseada num princípio racional, e ela tem que ser baseada, no mínimo, no princípio da contradição, ou seja, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Uma coisa não, uma afirmação, uma crença, por exemplo. Então, nesse sentido, um está afirmando, outro está negando. Gente, eu não posso, quem está afirmando e quem está negando, afirmar que os dois são verdadeiros. Um vai estar dizendo a verdade e o outro vai estar dizendo a falsidade. Então, o fato de você admitir que há um conflito entre duas crenças, e que você tem que tolerar crenças contrárias, não significa tão pouco que você está dizendo que todas as crenças são verdadeiras. De que mesmo quando você tolera uma crença contrária, isso não significa que, portanto, você está dizendo que a outra crença que é contrária à sua é verdadeira, ou que a sua crença é verdadeira. A questão da verdade é de uma outra instância. Então, nesse sentido, a gente precisa repensar as nossas categorias no que diz respeito ao debate. Porque não tem como, gente, fazer política sem debate de ideias. E quando a gente debate ideias, a gente debate aquelas ideias que estão pautadas em nossa cosmovisão. E quando a gente discute com alguém ideias pautadas em cosmovisões, essas discussões são sempre acaloradas. Tem gente, eu não entendo, tem gente meio doida nesse mundo, quer discutir, quer debater ideias que vão mexer com a cosmovisão cristã, e elas não querem, tem que ser frio, calculista, não pode. Gente, está mexendo com o coração, está mexendo com tua cosmovisão. É claro que num debate você pode expor com toda a maneira, com toda a convicção que você tem.
No entanto, o ponto não é esse. O ponto está exatamente em como lidar com as cosmovisões diferentes do cristianismo, sabendo que o cristianismo é a verdade de Deus, não só para os cristãos, é a verdade de Deus para todo o centímetro quadrado da existência humana. De que a sua cosmovisão cristã, ela não diz respeito apenas à tua vida privada, mas diz respeito à esfera pública. Como lidar com uma cosmovisão que fala do mundo, no mundo que não dá voz, mas a uma cosmovisão cristã? Como lidar não somente com um conflito em relação à cosmovisão cristã, mas sobretudo com a hostilidade em relação à cosmovisão cristã. Essa hostilidade, ela está presente nos diversos campos de atuação política, social, econômica, cultural, principalmente aqui pensando no nosso contexto brasileiro. Em que medida a gente pode, e quais seriam os parâmetros para a gente entender quais são os limites desse debate? Até que ponto a gente pode debater? Até que ponto a gente, e é relevante para o cristão, viver na sociedade? Até que ponto viver numa sociedade politizada? Até que ponto o cristão deve se envolver com política? Política é uma coisa difícil de falar, né? Porque sempre a gente tem opiniões, discussões. É como discutir time de futebol, né? É aquela discussão que não tem como acabar bem quando você começa a contar os títulos, ou ver o time que está lá na lanterna, né? Numa situação bastante rubro-negra, né? Não é complicada a situação. Não tem como não mexer com o calor daqui de dentro. Política parece a mesma coisa. É que nem você falar da sua mãe, é que nem falar do papai, é que nem falar da família. Mexe com o coração, mexe com cosmovisão. Por isso não dá para a gente entrar no debate sem antes entender que não haverá debate sem confronto. E a pergunta é: estamos preparados para assimilar golpes? Estamos preparados para sermos como ovelha no meio de lobos, e ovelha no meio de lobo vai apanhar, vai receber o golpe? Estamos preparados para ser questionados com relação aos princípios da nossa fé e a razão da nossa esperança? Depois do intervalo a gente retoma.